O mistério sobre o pai do Asta ainda paira sobre a história de Black Clover. Vocês vivem me perguntando no Nero Correio sobre quem eu acho o pai do Asta, o que eu acredito que seja realmente ali a figura do pai do Asta. E aqui nesse vídeo nós vamos abordar uma perspectiva muito interessante, inspirada em Bleach. Vamos falar então sobre essa ideia, sobre como o Tabata pode ter se inspirado em Bleach para que um personagem pudesse ser o criador de Asta. O que a gente pode ter realmente essa questão, essa figura. Será que esse personagem ainda pode ter um papel como a figura ou o criador, a figura de pai ou criador do nosso Astinha? É o que a gente vai discutir depois da vinheta. Bom, desde o começo do mangá de Black Clover, o Asta sempre esteve em uma condição complicada, pois em um mundo onde a magia é tudo, ele nem mana tem em seu corpo. Nós sabemos que no mangá de Black Clover, as pessoas são separadas, são classificadas com pouca mana, mais ou menos mana e muita mana. Normalmente a galera que tem muita mana é colocada como os nobres, o pessoal da elite, da realeza, como Noelle, Fuego Leon, Maria-Leona. Essa galera é da elite, definitivamente ali tendo um poder mágico extremamente absurdo. Então você pensa como que o Asta poderia realmente viver a sua vida tendo ali a não capacidade de não utilizar poderes mágicos. Até mesmo o seu nascimento foi dado em uma condição muito específica. No caso, a Alicita não poderia tê-lo, porque ela era capaz de drenar energia vital e também drenar mana, drenar magia. O que nós não entendemos, não conseguimos visualizar o aspecto até agora de como a Alicita poderia ter gerado o nosso Asta. A criação do Asta era algo impossível, mas mesmo assim aconteceu. Antes mesmo de nascer, a sua definição de lutar contra o impossível já estava sendo gerado ali no mangá de Black Clover, como a gente pôde acompanhar em mais de 379 capítulos, do Asta se superando, surpreendendo e se tornando um personagem cada vez mais interessante e importante para a lore, para aquilo que viria do confronto final contra Lucius Ogrades. A questão que fica é, quem seria o pai do Asta? Quem seria este cara ou essa situação que poderia ter fomentado, criado, gerado o nosso Astinha? Será que ele ainda terá alguma relevância para a história? Tem gente que teoriza aqui sobre ser o Lucius, tem gente que teoriza aqui sobre ser o Julius, tem gente que teoriza sobre o Asta ser filho de um camponês qualquer. Mediante a essa altura do campeonato, eu acho que essa teoria do Asta ser filho de um camponês qualquer acaba se enfraquecendo cada vez mais, acaba enfraquecendo ainda mais. E sem contar que a origem do Lieb ainda permanece um completo mistério do porquê que um demônio nasceria sem magia. A gente pensa, consegue entender da possibilidade do Asta nascer sem magia por causa da Alicita drenar o seu poder mágico desde sua concepção, estando no seu ventre. Mas e o Lieb? Por que nasceu sem magia? Esses são alguns questionamentos que ficam na nossa cabeça e que o Tabata precisa responder. E um questionamento pertinente que está aqui na minha cabeça é se você deixou o like, se inscreveu aqui no canal e compartilhou esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Você fazendo isso, você divulga os nossos conteúdos e mais pessoas chegam até o canal do Geek Brasil. Além de que você ainda pode se tornar membro do canal e continuar nos fortalecendo de outras formas, recebendo os conteúdos extras que o canal tem disponível para você. Então, chega junto, fortalece deixando um like, se inscrevendo ou até mesmo se tornando um membro aqui do canal. Então, de tudo que nós podemos enxergar no mangá de Black Clover hoje, se a teoria de que o Asta é filho da Mana, se essa teoria estiver errada, ou se o Asta e o Lieb não foram ali uma contramedida do Astaroth contra o Lucius, a pessoa que eu mais acredito que seja o pai do Prota seja ali o Lucius / Julius. Tem uma visão bem interessante que eu acabei tendo através do último Nero Correio, que eu queria trazer e abordar
sobre como Lucius barra Julius poderiam ser os pais, assim dizer, do nosso protagonista. Antes mesmo do Julius sequer ter apresentado na história, o tempo vem se mexendo para ajudar o Asta. Isso é visto claramente na batalha do nosso protagonista contra o Grice, o principal vilão, depois que ele entra... Não, principal vilão não, né? Mas o primeiro vilão que o Asta enfrenta depois de entrar para os Touros Negros. Nós podemos ver claramente o tempo ajudando o nosso protagonista ao avançar de forma absurda no confronto. A luta, que deveria durar apenas minutos, na verdade se passa 2 horas desde o início do seu confronto. Da mesma forma como o tempo passa a se mover de forma estranha quando nós chegamos na saga de Spade, desde quando o Asta havia chegado no reino do Yuno. Então, o tempo está conectado ao Asta de forma muito precisa, de forma até mesmo a fazer nos questionar sobre o quão preciso é essa conexão e por que o tempo está intrinsecamente ligado ao nosso protagonista. E nós ainda temos um detalhe bem interessante que foi colocado no filme A Espada do Rei Mago. O Julius e o Conrad estão em cima do crânio do Lich conversando. E a pergunta que fica é: o que eles estão fazendo ali? Por que o crânio ali de Rage, de um vilarejo extremamente distante, que por mais que tenha sido um marco sobre a batalha do primeiro Rei Mago contra ali a sombra relacionada ao Lich, né? O Madin que o Lich acabou gerando através do seu desespero. Por que eles estariam conversando neste lugar? Será que alguém especial para o Julius vivia perto deste local? Será que alguém especial para o Julius vivia perto dessa localidade? Talvez a gente tenha realmente uma resposta nesse sentido. É claro que a gente deve fazer teorias com questionamentos, e é por isso que eu vou abordar esses questionamentos agora sobre a ideia meio singular do Julius ser o pai do Asta. E a pergunta máxima que fica é como o Julius não poderia reconhecer o próprio filho ao ver o Asta. Como que o Julius não saberia que o Asta seria o seu próprio filho? O Asta, por definição, ele é uma anomalia do tempo. Logo, com a magia do tempo do Julius, ela sendo limitada, pois ele não conseguia ver com exatidão o futuro igual o Lucius consegue fazer, ele não reconheceria o Asta como seu filho. Não teria como saber ali que o Asta seria o seu filho. O que coloca ali uma justificativa do porquê que o Julius não reconheceu o Asta como sendo o seu próprio filho. Porém, essa justificativa não se encaixa no Lucius, já que o Lucius tem a capacidade de ver o passado, presente e o futuro, e tudo para o Lucius é a mesma coisa. O passado, presente e o futuro é tudo a mesma coisa para ele. Então ele consegue passear, navegar nessas intenções, então esses argumentos não são válidos para ele. Será? Será mesmo? O Lucius já disse para nós que não consegue prever o futuro do Asta. O Asta é uma anomalia, e é por isso que sua timeline inteira pode não ser lida pela magia do tempo do Lucius. Pelo Lucius não conseguir ver a timeline completa do Asta, talvez o passado, presente e futuro, o Lucius não sabe quem é a mãe do Asta. O Lucius talvez não consiga saber quem é a mãe do Asta, o que pode fortalecer a ideia de que o Julius pode ser o pai do Asta, e o Lucius não tem como interpretar isso porque ele não consegue ver o seu passado, pois a Alicita pode ter desaparecido antes que o Julius descobrisse que ela estava grávida. E como ela desapareceu, perdeu o contato com o Julius, é impossível o Lucius saber que ela estava grávida e que o Asta é seu filho juntamente ali com o Julius. É meio confuso, mas é isso mesmo. Então, pelo Lucius não saber ler a timeline do Asta, ou por não conseguir ali, supostamente, não conseguir ler a timeline do Asta, ele não teria como saber que ele e o Julius são pais do nosso protagonista. Essa seria uma forma interessante de se pensar e até mesmo de interpretar como o Julius e o Lucius poderiam ser os pais ali do Asta, né? O Asta não tinha nenhum pai, agora passa a ter 2.
mas ainda não me convence por completo. Eu realmente não fico convencido. Claro, o Tabata pode trabalhar isso de uma forma muito melhor de como eu estou narrando aqui para vocês, mas eu ainda não estou convencido. Então, vamos mais a fundo. Vamos fazer aqui um espelhamento. Vamos espelhar aqui Black Clover em Bleach mais uma vez para a gente tentar entender o que o Tabata pode estar querendo fazer com o Julius / Lucius com o Asta. A gente sabe que o Tabata ele se inspira em muitas coisas em Bleach, em Black Clover, assim como em Berserker, assim como outras obras que acabam inspirando ele a gerar ainda mais camadas para essa história. Bom, não tem como realmente evitar a comparação, mas o Lucius, ele é o Aizen de Black Clover. O cara que esteve por detrás de tudo para conseguir colocar o seu plano em prática. Assim como o Aizen fez de tudo, mexeu com tudo, manipulou a todos para conseguir colocar o seu plano ideal ali em prática, o Lucius também fez a mesma coisa, manipulando até mesmo o seu próprio irmão. Mas, por mais que a personalidade ali do Lucius seja extremamente parecida ali com a do Aizen, de estar no controle, de que até mesmo as situações que saem ali das suas ideias, do seu plano, tudo isso acaba sendo algo que vai nos levando, seu poder, a sua principal magia até então, que era a magia do tempo, tudo é ligado a Yhwach. É inspirado ali no Rei dos Quincy's, o que pode conectar a ideia de que, na verdade, o Lucius ele é uma fusão, tanto ali de Yhwach quanto também do Aizen. Uma fusão de poderes e personalidade e assim formando o grande vilão de Black Clover. E sabe o que é mais interessante nisso? Tanto o Aizen quanto Yhwach fizeram parte da geração do Ichigo. Fizeram parte ali para que o Ichigo fosse gerado. O Aizen, se é que podemos dizer assim, ele é o padrinho de casamento do Ishin e também da Masaki. Quando une ali os dois numa fusão para gerar alguém, né, da fusão de um ser humano, rolam Shinigami e Quincy, fora outras possibilidades, né, por Brigger e tudo mais. Gerando assim um rei das almas em Ichigo, o que acaba sendo essa contrarresposta contra eles mesmos. Já Yhwach, ele até mesmo chama o Ichigo de meu filho, por causa do seu sangue Quincy e seu poder repartido através da Zangetsu. Então nós temos essas ideias bem interessantes da forma como também ali o Yhwach e também o Aizen são cruciais para a geração do nosso protagonista em Bleach. Então, baseado ali nessa fusão de Yhwach e Aizen em Lucius, eu não acredito, eu não consigo ver que o Lucius seja o pai ali do Asta, seja mesmo o pai do Asta, aquele que encaçapou ali no final. Eu não acredito que ele seja o pai nessa figura, mas sim o responsável indireto pelo nascimento tanto do Asta quanto também do Lieb. E isso, na minha visão, seria inspirado no quê? Seria inspirado nos espectros do tempo na série Flash. É até engraçado pensar que um dos poderes dos espectros do tempo é a drenagem de energia vital, enquanto do Asta e do Lieb é drenagem de magia, o que pode ser até mesmo não base de uma inspiração, mas de duas ideias acontecendo ao mesmo tempo, tanto na ideia ali sobre esses espectros do tempo sendo gerados na série Flash, porque os espectros do tempo, a série Flash por si só, ela é originada juntamente com Black Clover, porque as duas histórias têm o mesmo tempo de lançamento quase, né, tanto a série Flash quanto também o mangá de Black Clover. Então talvez seja uma inspiração, ou talvez seja apenas ali duas pessoas pensando em poderes e habilidades de forma bem semelhantes. Pelo Lucius mover a timeline pra caramba para tentar encontrar uma forma de enfraquecer o Yuno, dois espectros do tempo foram gerados, e eles são Asta e Lieb, uma antítese de sua vontade de reinar e mexer no percurso natural das coisas. Então, como o Lucius ele mexeu na timeline, automaticamente houve-se uma resposta contra esse
movimento que ele estava fazendo para mexer com o tempo através do Asta e também do Lieb. Assim como Aizen ajudou a criar o seu maior algoz e destruidor ali do seu plano, e o Rabahá potencializou o seu filho, Lucius também pode ter feito a mesma coisa sem querer. O Aizen, gerando ali uma concepção de fatos, acabou realmente colocando a criação do Ichigo, assim como o Rabahá, forçando ali o Ichigo, acabou tornando o personagem com uma habilidade incomparável em seu desfecho final. Então, o Lucius pode ter feito a mesma coisa com Asta e Lieb, assim gerando o gatilho necessário para, quem sabe, gerar vida dentro da Licita. Como esse espectro do tempo ele foi acionado, ele procurou um lugar, procurou um momento no espaço em que tivesse mais energia vital acumulada. E onde é esse lugar? Onde é esse ponto? Dentro da Licita. Como a Licita era o ser com a maior quantidade de energia vital dentro dela, por causa ali da sua peculiaridade de drenar energia vital, ela foi capaz assim de gerar o Asta, de gerar vida dentro dela. Já o Lieb, fica essa grande questão, talvez sendo gerado através dos resultados relacionados ali aos restos mortais do Astaroth, uma visão ali sobre como o Lucius pode ter influenciado na criação dos dois sem querer. Com isso, então, teríamos a explicação de como o Lucius seria responsável indiretamente pela criação do Asta e também do Lieb. E mesmo assim, não teria conhecimento disso, porque, como nós sabemos, o Lucius não consegue ver a timeline ou pelo menos o futuro do Asta. Como ele não conseguia ver o futuro do Asta, logo a timeline do nosso protagonista pode ser completamente apagada, não rastreável para ele, o que torna a origem do Asta ainda mais fabulosa. E aí, o que vocês acham? Acreditam que o Lucius pode ter um envolvimento da mesma forma como o Aizen e o Rabahá podem ter ali essa visão? Acreditam mais na ideia de que o Julius seria o pai do Asta, mas por não conseguir interpretar o tempo, a linha temporal do nosso protagonista, ele não consegue identificar que ele é o pai do Asta? Deixa aqui nos comentários as suas visões e também pode falar até sobre o que você acredita como o pai do nosso protagonista. A gente vai continuar discutindo e conversando sobre esse assunto até pelo menos o Tabata revelar para nós no mangá.